tarde a todos e a todas. Muito obrigada por estarem aqui. Alguns alunos não tinham aulas esta tarde e com o tempo que está não apetece nada ir para casa e voltar a sair, não é? Portanto, agradecemos a vossa presença, a presença de todos, de todas, dos alunos, dos professores. É ótimo ver tanta gente aqui para esta sessão. O meu nome, alguns já conhecem, já sabem. Para os que não conhecem, chamo-me Ana Maria Ferreira, sou adjunta da direção e cabe-me, em nome do Sr. Diretor, acolher os nossos oradores e dinamizadores desta sessão, desta tarde, e dar-vos alguma informação muito genérica sobre esta sessão, sobre esta ação, porque depois vou passar a palavra a quem sabe destas coisas, porque é uma área que não é mesmo a minha. O meu negócio são os números, são as letras, não são os números. Então, duas boas-vindas, penso que é a primeira vez que estão na Escola Secundária do País, não é? Aos promotores e dinamizadores desta atividade, denominada, e depois vão explicar esta designação, não é? IEP 5.0 Industry, que integra o projeto IEP 5.0 Young Entrepreneurship Program, já perceberam a sigla inicial, não é? Promovido AIDA, CCI, Câmara do Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, e que é representada nesta sessão, e agora sim, pela doutora Cristina Martins, que está aqui, que vem em nome da AIDA falar convosco, pelo Dr. António Soares, que será o dinamizador desta sessão, que está aqui à frente, já se vai apresentar, e pelo nosso empreendedor, que está quase a chegar, e que se chama Nuno Bastos da Silva, e é o proprietário de uma confeitaria de grande sucesso em poucos meses, não é? Que se chama De Louvar. É um jogo com a palavra ouvar, não é? E com a palavra louvar. É com grande satisfação que vos acolhemos aqui. Este tipo de atividades tem sempre grande receptividade neste agrupamento, uma vez que visa sensibilizar estes jovens, motivá-los para o empreendedorismo e para a inovação, num contexto de resposta aos desafios sociais e societais do nosso tempo, não é? E isso é sempre muito importante. A atualidade desta temática e a sua relação estreita com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória justificam esta ação, só por si, não era preciso mais, que ainda por cima privilegia 4 áreas de grande importância estratégica para o país em geral e para esta região em particular. A agroindústria, as tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, mais conhecidas por TIC, não é? Sempre de reduzir, os materiais e a economia do mar. E nós aqui tão perto do furadouro. Desejo a todos uma ótima sessão de trabalho. Quando chegar a vossa vez de intervir, intervenham, façam perguntas, participem. De certeza que vão ouvir coisas que vos vão interessar e escutem com muita atenção, porque nós estamos sempre a aprender. Está bem? Bom trabalho e, mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. Estejam atentos, porque vai valer a pena. Vou passar a palavra à Cristina. Boa tarde. Estão-me a ouvir bem? Boa tarde. Agora sim. Como já referiram, o meu nome é Cristina Martins, eu estou em representação aqui da AIDA, Câmara de Comércio e Indústria. Antes de mais, dar um grande agradecimento à vossa escola, dar um grande agradecimento à direção por esta iniciativa, antes de mais, aqui em nome da professora Ana Maria Ferreira. E agradecer-vos a vocês por estarem presentes depois de uma tempestade de manhã, não é? E à tarde conseguirem vir aqui para nos ouvir um pouco sobre o programa IEP 5.0, que é um projeto que vos vai falar de empreendedorismo, que vai ser apresentado aqui pelo Dr. António Soares, que vai falar um bocadinho do projeto, das atividades que estão a ser desenvolvidas e que vão ser desenvolvidas no âmbito deste projeto. O grande objetivo que nós temos com esta ação, no fundo, é que seja o vosso primeiro passo, isto é, se já não é, se calhar o segundo ou o terceiro, para vocês pensarem um bocadinho sobre o empreendedorismo. E empreendedorismo não é só criar empresas, não é? Empreendedorismo, no fundo, pode ser alguma ação que a gente faça
em termos de nosso dia-a-dia, a motivação que temos para fazer algo, uma festa ou o que seja. Este projeto já esteve em 3 escolas secundárias da região de Aveiro, já teve também algumas escolas superiores e vamos encerrar aqui, digamos, o ciclo das escolas e das universidades. O ciclo da sensibilização para o empreendedorismo, o ciclo de casos de empreendedores que apresentaram o seu caso, como cresceram em termos de empreendedorismo, como começaram a ser empreendedores e agora o ponto de ação. Agradecermos uma vez mais. Vocês vão ter no final um coffee break. Vou-vos pedir para no final da ação também preencherem este diagnóstico que vocês têm aí nos sacos para nós também melhorarmos, digamos, as nossas ações. Se gostaram, se não gostaram, o que é que nós podemos melhorar. Agradeço-vos uma vez mais e vou passar a palavra ao Dr. António Soares, que nos vai falar um pouco sobre o projeto, atividades do projeto e sobre também o empreendedorismo. Obrigada a todos. Obrigada. Bem, muito boa tarde a todos. Dar só os agradecimentos por estarem aqui a partilhar connosco esta tarde chuvosa e já percebi que alguns de vocês podiam ir para casa, mas preferiram, foram obrigados voluntariamente a ficar aqui na escola, mas espero que uma hora e meia seja profícua e que vocês fiquem aqui com alguma inquietação para pensar sobre o que é isto. A doutora Cristina Martins já falou sobre o projeto, mas, de facto, como referiu também, a ideia é que esta seja a última sessão de sensibilização nas escolas, que é o território de atuação da AIDA CCI, mas antes de mais agradecer também ao professor Nuno Gomes, à professora Ana Maria Ferreira e a toda a escola que participou. Já perceberam que estamos aqui com um problema técnico nos microfones, mas agradecer por nos receber e esperar que isto também seja bom para o vosso percurso e para levem daqui algum conhecimento. Antes de mais, alguém tem ideia ou algum conceito que é isso de ser empreendedor? Associam o quê? Ser empreendedor. Alguém quer? Força. É uma boa definição. Sim. Eu depois vou apresentar uma, mas é só para vocês ficarem com a ideia que isto do empreendedorismo não é algo que haja uma definição clara. Eu ia pedir, era a Cristina, porque nós estamos aqui, não tem aqui os slides, não consigo aceder, podia passar. Eu vou começar por apresentar o projeto e depois então falamos um bocadinho do empreendedorismo, porque, como vocês já perceberam, não é só, creio que sabem, é uma altura complicada, muitas pessoas adoecem, como é o caso aqui da escola, e o nosso orador, que era o CEO da EletroRep, também adoeceu, mas está a chegar um substituto, uma pessoa que também é bastante empreendedora e que já foi aqui referenciada, e então eu vou começar por explicar o que é isto do projeto IEP. Como já foi referido também, o projeto Entrepreneurship Program é um projeto promovido pela Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro. Para aqueles que não sabem, digamos que é uma associação que congrega tudo o que são as empresas deste território do antigo Distrito de Aveiro e é promovido pelo Fundo Social Europeu, ou seja, tem apoio comunitário da União Europeia e tem um conjunto de objetivos. É dirigido, ao contrário de muitos deles, para jovens, entenda-se aqui jovens dos 18 aos 30 anos, sendo que essa é a definição de jovem nisto, mas neste caso específico é para ensino secundário e jovens do ensino superior. Para além disso, outra questão também muito importante aqui, ou seja, o projeto apoia atitudes empreendedoras e a criação de ideias ou negócios em determinadas áreas, perspectiva de que os projetos sejam qualificados, criativos, e quando digo qualificados é que mobilizem conhecimento, seja ele técnico ou científico ou mesmo da área das humanidades, do design, da engenharia,
mas também corresponda e responda àquilo que são os desafios societais. E esta é aquela lista conhecida e estipulada pela União Europeia daqueles que são os grandes desafios da sociedade. Estão ali as alterações demográficas, estão ali as alterações climáticas, estão ali as cidades mais seguras, a energia segura, tudo aquilo que nós hoje ouvimos discutir e que afeta o nosso cotidiano e que é, sem sombra de dúvida, além das questões da segurança alimentar, aquilo que nos afeta enquanto sociedade. Isto aqui eu também já referi, peço desculpa este desfazamento, porque a pessoa que está a carregar, eu e ela não ensaiámos isto. Temos enfoque em 4 áreas. Obviamente o empreendedorismo pode surgir em muitas das áreas, em qualquer uma das áreas da atividade económica. No caso em concreto, estamos no Distrito de Aveiro, demos primazia àquilo que nós chamamos as fileiras ou os clusters, onde o Distrito de Aveiro ou tem potencial, é emergente, que é o caso das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica, quer outras que já há mais tradição, como seja o agroalimentar ou a questão dos materiais, como talamecânica, com a cortiça, com a cerâmica, ou seja, todo um conjunto de setores industriais que Aveiro tem vantagens competitivas. Eu não vou ler isto. Os objetivos é promover uma atitude empreendedora, ou seja, é sensibilizar-nos para as questões do empreendedorismo, numa lógica de que, obviamente, haverá sempre necessidade de pessoas trabalharem para outras, é inevitável. Um empreendedor que abre uma empresa vai com certeza precisar de funcionários. Há um conjunto de pessoas que precisam de trabalhar para algo coletivo, seja na área da saúde, da educação, mas também há outros que têm a ambição de serem autónomos, de correrem riscos, com a perspectiva também, desejavelmente, de terem mais vantagens em termos não só financeiros, mas também como satisfação pessoal. É claro que isto exige um conjunto de competências e queremos aqui trabalhar com o projeto. As atividades previstas, vamos terminar do fim e do início. Eu sei que isto para vocês diz pouco, mas nós temos que apresentar o que é o projeto, em que nós estamos precisamente na atividade 2, na New Generations, e como podem ver ali, a vossa é a última, não está por ordem, mas já estivemos naquelas 4 escolas, Aveiro, Oliveira das Meias, São João da Madeira e agora em Ovar. Visitámos também estas 4 instituições do ensino superior e a fase seguinte, e que está aberto, e que eu acho que pode ser interessante para vocês, e é esse o desafio que nós deixamos, é de vocês terem a perspectiva de desenvolver uma ideia de negócio que possam apresentar e submeter no website da AIDA e do projeto, não só para poderem aceder a um conjunto de ajudas, mas também há prémios que podem ser apelativos para alguns de vocês. Depois, outra atividade que temos, aquilo que chamamos de Scale-up Sessions, são mais coisas do ponto de vista de formação, aquilo que se chama de capacitação, que é, vocês apresentam uma ideia, ou seja, têm uma ideia, agora como é que eu materializo? Eu preciso saber coisas de marketing, eu preciso saber questões de organização da gestão, eu preciso de apoio na parte financeira. Há um conjunto de pessoas, neste caso formadores, que vos pode ajudar. São estas 4 sessões que vão ocorrer nestes locais onde vocês podem participar e aceder. Depois há também um conjunto de visitas a empresas, ou seja, é algo que tem sido bastante gratificante, ou seja, não há nada melhor do que ver as coisas a funcionar. Nós podemos aprender em sala de aula, em auditório, que é uma empresa de sapatos, de fabrico de calçado, mas não há nada como perceber como é que isto se faz na prática, como é que funciona. Eu ainda estes dias estive a visitar a Oli, para aqueles que não conhecem, a Ventura é o maior fabricante português e um dos maiores do mundo a fazer autocolismos, e
interessantíssimo ver como é que uma unidade daquelas fabrica e o alcance que tem e exportar para 80 países, com 600 trabalhadores, ou seja, é interessante perceber como é que aquilo nasceu e no que aquilo se tornou e como é que funciona. Depois temos também um conjunto de visitas a uma incubadora e um parque de ciência e tecnologia. Alguns de vocês devem conhecer a Sanjotec, em São João da Madeira. Mas incubadoras de empresas e parques de ciência e tecnologia, assim de forma muito resumida, são instituições daquilo que se chama de apoio ao empreendedorismo que vocês podem aceder. Ou seja, imaginem há 30 anos fundar uma empresa ou desenvolver um negócio, estava, vou dizer assim, um bocadinho sozinho e, porventura, exigia mais dele. Hoje em dia vocês têm acesso a laboratórios onde podem testar as vossas ideias, a vossa ideia precisar disso. Têm acesso a espaços onde podem começar a empresa, a tal incubadora. Aquilo que são serviços partilhados, que vocês não precisam logo, ainda estão na fase da ideia, que vocês precisam de ter. Porque estas instituições providenciam não só espaços, como serviços partilhados. Imaginem, na área da contabilidade, há um contabilista que apoia as empresas todas que estão lá incubadas. Pronto. É este tipo de instituições que nós vamos visitar. Depois, uma área também muito interessante que tem a ver, sabem, são mentores. Pronto. Pronto. Aqui, o que é o conjunto de mentores que este projeto também disponibiliza? Vocês, mais uma vez, têm a vossa ideia, precisam de ir para um mercado. Acham que o vosso produto ou o vosso serviço que desenvolvem tem muito potencial de ser desenvolvido, imaginem, nos Estados Unidos. Nós vamos à nossa bolsa de mentores, peço desculpa, e encontramos, normalmente é constituída por empresários já sólidos, com experiência, que dentro da sua área de atuação pode-vos indicar a melhor forma de abordar o mercado, porventura até colocar-vos em contacto com alguém que já está no mercado e que vos pode ajudar. Ou seja, mais uma vez, é um conjunto de pessoas especializadas que vos pode auxiliar. Entramos nos prédios. Pronto. Os 12 melhores projetos vão ter uma visita à Collision em Toronto, no Canadá, que acontece entre 26 e 29 de 2023, que, assim, para simplificar, é uma Web Summit. Isto está a ser transmitido, eu tenho que ter cuidado com o que é que vou dizer. Mas é uma Web Summit com mais impacto a nível mundial. É claro que é muito mais dirigido para empresas com grande cariz tecnológico, mas é um ambiente e uma oportunidade única para jovens como vocês participarem já com a vossa idade numa visita destas e ter contacto com o que melhor se faz na área da tecnologia, contacto com investidores de capital de risco, de business angels, ou seja, pessoas que investem e põem dinheiro, e vocês encontrarem nesta feira muitos daqueles que ou são os fundadores das redes sociais que vocês seguem ou de negócios que vocês conhecem e que estão presentes nestas feiras. Ou seja, são espaços de networking, de criação de rede e de possível acesso a financiamento. Vocês, quando veem, sabem o que é um unicórnio, por exemplo? Sabem o que é um unicórnio? Já ouviram falar? Portugal tem neste momento, acho que são 9. 9 unicórnios que espelhos. Mas já ouviram a expressão? Nunca ouviram? Nunca ouviram? Pronto. Mas, antes de mais, não vos quero desiludir, unicórnios não. Mas unicórnios, no sentido empresarial,
são, por exemplo, uma que vocês conheçam, a Farfetch, já ouviram falar? Pronto, a Farfetch é um unicórnio português. É uma empresa avaliada, no mínimo, em $1.000 milhões. O estatuto é um estatuto que qualifica as empresas quanto ao seu potencial de valorização. Ou seja, quando nós dizemos que a Farfetch vale $1.000 milhões, não quer dizer que ela fature $1.000 milhões. Quer dizer que ela tem potencial para gerar esse valor. Pronto. Sendo que hoje já vale $6.000 milhões, ou o que é cotada na Bolsa de Nova Iorque. Temos aqui outras, na Universidade de Aveiro, por exemplo, a Sword Health, que é uma aplicação para fazer fisioterapia em casa, ou seja, é uma box e um conjunto de sensores que as pessoas que têm dificuldade de aceder a serviços de fisioterapia ou dificuldades não só económicas, como mesmo territoriais, de se deslocar, podem fazer a fisioterapia em casa com uma aplicação muito específica. E a verdade é que eles foi nestas feiras e em coisas semelhantes que eles conseguiram arranjar dinheiro para projetar a empresa a nível mundial e hoje já ter esse valor no mercado, também já ser um unicórnio e poder desenvolver e ampliar os serviços. Cristina. Segunda coisa, não saltaste um, Cristina? É a Collision, só não há dinheiro? Não. Ok. E, por último, as redes sociais, para seguir as páginas do Instagram. Porquê? Porque vos pode... Aqui que nós comunicamos aquilo que vamos fazendo e que vamos promovendo. E é também, tem lá o link para o website onde vocês podem apresentar as vossas ideias. Cristina? Pronto. Não? À frente? Não, para a frente, para a frente. Não, está aí. Atrás. Peço desculpa. Desculpa, mas o computador ficou muito longe, a ligação para o... Pronto, há este prémio que a Cristina estava a esconder, há 5.000 euros. Além da viagem para os 3 primeiros, o prémio é maior. Além da viagem, tem direito também a 5.000 euros para ajudar a motivar-vos para desenvolver as vossas ideias. Agora é que era para o fim, se faz favor. Pronto. Ou seja, isto é o projeto. Lição daqui, ou mensagem forte que gostaríamos de transmitir-vos. Se algum de vocês estiver com uma ideia, estiver com um desejo, com uma inquietação de desenvolver algo nestas áreas, inscrevam. É um processo simples. Basicamente é a identificação e uma descrição da vossa ideia. O que se segue depois é a realização de um pitch. Vocês estão habituadíssimos a perceber como é que isto funciona. O Shark Tank é o vosso modelo. Qual é a diferença? Aqui ninguém vos vai investir no vosso negócio. Vai-vos dizer se a ideia é boa ou melhor. Vai-vos dizer como é que podem melhorar a vossa ideia, se ela faz sentido, como é que faria sentido. Vão criticar-vos. Ao fim e ao cabo. Criticar-vos construtivamente, ou seja, como é que eu posso transformar uma coisa muito crua, exatamente, e desenvolvê-la para ela ir para o mercado. E já agora aproveito isto para vos dizer uma coisa que também resulta das experiências que temos tido. Nós já tivemos outros programas de empreendedorismo de pessoas que submeteram uma ideia de negócio e começaram a frequentar a capacitação. Entendam com sessões. E a meio do processo conheceram pessoas que lhes deram, digamos, um contributo para melhorar a sua ideia original. Algumas delas até
foram abandonadas, ou seja, a pessoa disse, não é isto que eu quero, isto não faz sentido nenhum, o mercado não vai comprar isto, mas se for assim, já vale a pena. Até vos posso confidenciar que o projeto que eu acompanhei de perto com mais sucesso surgiu da fusão das ideias de duas pessoas que não se conheciam até participarem no projeto. Pronto. Isto para vos dizer que nesta fase, vocês estão numa fase de apresentar ideias. Não é preciso, isto não é nada de fazer uma tese ou um trabalho, é preencher um formulário de uma forma muito simples, explicarem o que é o vosso produto ou serviço, a quem se destina e justificá-lo. Porque uma questão muito pertinente, e alguém dizia, vocês podem ter a melhor ideia do mundo, mas se ninguém estiver disposto a pagar por ela, não existe, ponto. A ideia até pode ser boa, mas se o mercado não lhe vê isso, não vale a pena. Calma, Cristina. Pronto, isto é uma definição de empreendedorismo que, como há bocado diziam, há um conjunto, e isso estamos cada vez mais conscientes disso, e eu acho que isto é daquelas coisas que estão consensualizadas. As competências técnicas são fundamentais, sem dúvida. Aquilo que vocês aprendem, se forem na área das ciências, das humanidades, isso é importante. Mas tão importante para a vossa vida, para além desse saber técnico, é aquilo que se chama das soft skills, de outras capacidades que vocês precisam desenvolver para serem bons empreendedores. E é aí que começamos a falar daquelas pessoas que têm coragem, que são empáticas com os outros, que sabem comunicar. E por isso é que vocês estão naquela fase da vida que é muito importante, aqueles que assim estiverem talhados isso, a envolverem em coisas que parece que não vos estão a dar nada, mas estão. Um exemplo, quando vocês integram uma lista para a Associação de Estudantes, muitas das vezes dizemos assim, o tipo, em vez de estar a estudar, está ali na Associação de Estudantes, festas, organizar festas e votos, mas isso é importante para desenvolverem algumas destas capacidades. Negociar com patrocinador, vender o produto, que é o quê? Organizar sessões como esta, há toda uma logística que é importante e que nos dá essa experiência, e depois também aprender a lidar com coisas que acontecem nos negócios, que é perder. Ou seja, nem tudo corre bem. Há muito esta filosofia, e às vezes os meios de comunicação social passam-na dos grandes senhores empreendedores do mundo, os Elon Musk, os Bill Gates, estas pessoas que são multibilionários, e parece que eles acordaram de manhã, tiveram uma ideia e, excelente, já eram ricos. Não. Quando se vai ver a história destas pessoas, são pessoas que nunca desistiram. Essa é a única coisa que podem garantir. Agora o resto foram à falência, foram despedidos. O Steve Jobs foi despedido da empresa que ele criou, que é uma coisa quase inconcebível, não é? O senhor Walt Disney, vou dar exemplos, não é a nossa realidade, mas é para perceberem o que está aqui por trás. O Walt Disney, digamos, não foi admitido num estúdio porque era pouco criativo. Alguém que o avaliou disse que ele não tinha criatividade. Estamos a falar do Walt Disney. Pronto, é só para terem uma ideia que há um conjunto de características que ditam e que podem ser trabalhadas e desenvolvidas mesmo em atividades do dia-a-dia. O que é que eu gosto desta definição? Não é a única, mas é perceberem aspectos essenciais. O que é empreendedorismo? É um processo de criar algo diferente e com valor, aquilo que eu falava há bocado. Nós podemos criar uma coisa diferente, mas que não tem valor para ninguém. Isso não passa de uma ideia, isso nunca há de ser um negócio, não é? E diferente, porque se estamos a fazer algo que muitos fazem, à partida vamos com atraso, não é? Pronto. Agora,
às vezes as coisas também podem ser diferentes na nossa realidade. Ou seja, vocês até podem ter uma ideia de negócio que não é diferente, mas em Portugal é diferente. Nunca houve ninguém que a fez em Portugal. Ou quem diz em Portugal diz no Conselho de Alvar. Ou seja, quando eu abro um negócio diferente em Alvar, pode não ser diferente para o contexto do país, mas para este contexto quer dizer que à partida já tenho uma vantagem competitiva. O que é que vocês precisam? Precisam, para isso, de dedicar tempo e esforço, assumir riscos financeiros, psicológicos e sociais. E o que é que esperam? Obviamente, além do normal, uma certa autonomia, ter a recompensa e a satisfação económica e pessoal. Senão, caso contrário, faz sentido correr riscos se pelo menos não houver uma satisfação pessoal e também uma satisfação ou um ganho económico. Parece que estamos aqui na parte nerd. Pronto. Quais são as motivações? O que é que vocês acham que são as motivações típicas? Eu sei que estão ali algumas, mas as motivações típicas do empreendedor. Força. Por exemplo? Exatamente. O vosso colega é empreendedor. Mas o que é que vocês associam que são, ou seja, o que é que vocês acham que faz alguém acordar um dia e dizer assim, pá, eu vou abrir a minha empresa, o meu negócio? É uma hipótese. Eu só estou a fazer esta pergunta que é para desmistificar algumas das ideias feitas sobre sobre as motivações do empreendedorismo. O empreendedorismo pode ter coisas muito diferentes, pode ter as motivações. Pode ser alguém que desde pequenino ter um negócio de fazer sapatos. Pode ser alguém que estava, como eu conheço alguns casos, que saiu à noite na universidade, tinham acabado o curso, foram festejar, beberam uns copos a mais e 2 colegas tiveram uma ideia e fundaram uma empresa. Uma oportunidade. Foi ali um contexto que as pessoas juntaram e aproveitaram uma oportunidade. Ver o telejornal pode ter uma oportunidade. Nós já ouvimos, penso que a Cristina também ouviu, um grande empresário da região que... Não é esta Cristina, é outra Cristina, a Cristina Marques. Teve uma ideia espetacular e que hoje fundou uma empresa que hoje tem 600 trabalhadores, é da indústria, e a história que ele conta é: eu estava a ver o telejornal e eu começa-se a rir, quer dizer, este tipo está a ver o telejornal e funda uma empresa. E ele ouviu uma notícia que lhe fez perceber, e depois ouviu uma pessoa dizer, realmente faz sentido, mas esta questão de ser observador, perceber a oportunidade e avançar é que faz a diferença. Porventura, ele não foi o único dos milhões que estavam a ver o telejornal que perceberam que havia ali negócio. Mas a verdade é que ele avançou. Pronto. Pode ter uma pessoa que está desempregada. Uma pessoa pode estar desempregada, não há emprego, ninguém lhe dá emprego, e ela percebe que tem que ir buscar lá algumas das suas capacidades para fazer. As outras, como o vosso colega dizia, são pessoas que é o típico empreendedor que é aquele: eu não trabalho para ninguém, não quero responder a chefe, eu é que tenho o meu horário, eu quero ganhar mais dinheiro do que os salários que pagam nas empresas, e segue o seu caminho. Pronto. E é isso que cada um de nós tem que ver se tem estas capacidades. Pronto. O que é que isso obriga? A um conjunto de motivações que se cruzam com competências que vocês estão habituados a saber, que é a ouvir, que é a resiliência, a capacidade de não desistir, aguentar e não desistir daquilo que queremos fazer,
criatividade, a capacidade de inovar. Porque nós nunca na história vivemos num período tão competitivo. Ou seja, hoje é muito difícil ser inovador, mas quem tem essa capacidade, a garantia esquece. Mas nunca se esqueçam que é importante pensar no mundo, mas vocês podem ser inovadores no vosso contexto. E eu até, como disse no início, não conheço, vou conhecer agora aqui como vocês o nosso orador convidado, o Nuno Bastos, que porventura a história dele tem muito a ver com isto. E é isso que interessa. Cristina? Pronto, muito sinteticamente, é preciso ter competências pessoais, competências relacionais, competências, conhecimentos técnicos e rede para desenvolver as vossas ideias. Para acabar, isto são algumas das questões que são importantes de desenvolver e que importa ter. Autodisciplina, poder de comunicação, autoconfiança. Podes ir passando. Pronto. Reconheçam aqui algumas daquelas áreas que todos nós, mesmo não sendo empresários, conseguimos perceber que uma empresa ou um empresário precisa ter essas competências. Ou, melhor dizendo, não precisa ter as competências. Precisa de as ter todas ao seu dispor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês não precisam de saber isto tudo. Vocês precisam é de reunir as pessoas. Vocês precisam, antes de mais, perceber que competências é que o vosso negócio precisa. E se vocês não as tiverem, algumas podem supri-las. Por exemplo, para o meu negócio é importante saber inglês. Inscrevam-se num curso e aprendam a falar inglês. Mas se a vossa ideia precisa de programação ou de saber de química, já é um bocado mais complicado vocês agora tirarem uma licenciatura em química só para abrirem um negócio, se não tiverem ido por aí. Mas o que é que vocês têm que fazer? Têm que colocar no vosso plano de negócios, contratar um engenheiro químico e fazer parte do vosso plano de negócios. Onde é que isto é muito fácil de perceber quando se dá este exemplo? O que é que acham que a Uber tem de diferente? Acham que é uma ideia... Por exemplo. Mas não é, isso são aspectos interessantes do modelo de negócios, mas nem era aí que eu queria chegar. Onde eu queria chegar, e é fácil de perceber, a Uber não tem nada de transcendental. A ideia é que é brilhante. Ou seja, qualquer um das pessoas que estão aqui na sala é capaz de conceber, só que não, infelizmente para nós não fomos capazes de dizer assim, era ótimo eu ter uma aplicação que a qualquer momento eu via os carros que estavam a trabalhar, estavam registrados na plataforma e eles via GPS, sabiam onde eu estava, eu sabia onde eles estavam, eles vinham ter comigo e ligado. Isto pode-se ter, eu quase diria, ter analfabeto para ter esta ideia. Obviamente quem a teve, se calhar nem sabia de programação, mas se eu a tivesse tido, ou não faço ideia, mas o que é que a pessoa que teve essa ideia a seguir fez? E o que é que eu preciso? Preciso de uma app para computador, para telemóvel. Então vou contratar a universidade de pessoas que sabem programar. Mas isto é para vos dizer que há coisas que não precisamos das competências técnicas, porque elas são fáceis de adquirir. O mais importante é o processo do modelo de negócio e da ideia que o Uber é um bom caso disso. Se vocês tivessem tido a ideia, é tão básica depois de estar a funcionar que qualquer um de nós era o dono da Uber. Pronto. Última mensagem que eu queria deixar. É sempre importante, é tudo muito bonito, nós montamos a nossa ideia de negócio, temos as competências todas, e depois convém ver se aquilo
é viável. Ou seja, se aquilo gera lucro para pagar os custos e se gera receita para pagar os custos e gera-me lucro e em que medida. E isto faz, normalmente o que se aconselha é vocês mais jovens começarem a testar os vossos produtos ou as vossas ideias com quem está à nossa volta. Tu usavas isto, isto faz sentido para ti, tu pagavas por isto, pronto. E começámos a testar se faz sentido para depois então arriscar. Eu não ia perder mais tempo e ia passar aqui já à segunda fase desta sessão, que, como vocês vão perceber, não há nada melhor do que falarmos com alguém que é um empreendedor que tem a sua experiência. Ouvir a sua experiência não quer dizer que vocês vão copiar o que o nosso empreendedor convidado fez. Ele nem era conveniente, ele não ia apreciar isso, muito menos em Ovar. Mas a ideia é ele partilhar o percurso que ele tem e vocês perceberem como é que, através da experiência de uma pessoa que já fez estas etapas, como é que isso poderia impactar-vos a vocês. Não vais muito bater, peço desculpa ter a ti, e impactar. Olá, boa tarde. Eu não tenho assim grande jeito para isto, mas a minha história não é muito comprida, não é assim tão curta quanto isso. Tudo começa com uma brincadeira de descobrimento, portanto eu tenho 42 anos. E na altura fiquei completamente sem emprego, portanto, com um carro para pagar, com uma casa. E comecei a trabalhar num restaurante de umas colegas minhas no Porto. Então eu ia de comboio, aqui de Ovar, e começava a trabalhar lá no restaurante, onde saía à noite, trabalhava às da noite, que curiosamente ganhava algum dinheiro, porque aquelas gorjetas lá são espetaculares. Nada comparado ao Ovar. Contudo, neste restaurante onde eu trabalhava, não havia sobremesas, ou havia uma sobremesa que era assim muito limitada e eu, pronto, como vinha de Ovar, ficava sempre com aquela tentação de um dia levar um pão de ló de Ovar para a maior parte da malta, que era turistas, provarem um doce típico da terra, não é? E então lá chegou o dia que eu fui com uma saca do IKEA, que são aquelas sacas azuis, toda a gente conhece. Eu fui comprar 20 pães de ló aqui a um sítio aqui em Ovar, que não vale a pena dizer nomes. E então fiz um corridinho. Portanto, onde eu trabalhava era um restaurante, aquilo era uma rua de restaurantes, eram para aí 20. E eu nesse dia decidi deixar um pão de ló em cada estabelecimento para eles provarem e depois me dizerem alguma coisa. Bem, com isto, eu levei os que sobraram para o restaurante e vendi também aos clientes todos. Ao final do dia, à noite, passei pelos restaurantes novamente e tentei perceber se eles gostaram, se não gostaram. E, curiosamente, eu nesse dia cheguei com uma encomenda de 1200 pães de ló vendidos. Eu não sei se isto é uma coisa muito normal. Moral da história, cheguei ao Ovar e quis comprar 1300 pães de ló, não é? Ou 1200 e tal. Ninguém produzia. Portanto, não havia ninguém a produzir esta quantidade. Portanto, há aqui um limite também de loja pequena, portanto, com um mercado muito focado na venda ao público, etc. E ninguém que pegasse no produto e que o levasse daqui para outras cidades ou fora mesmo até da região. Bem, com isto eu comecei a perceber, se calhar tenho aqui Isto foi basicamente uma brincadeira. Com isto, se calhar tenho aqui um negócio que é realmente espetacular. Então eu compro e vendo tão rápido. Pronto, comecei a comprar, a vender. Entretanto já tive que comprar uma carrinha, não é? Portanto, que não é obrigatório ser uma carrinha congelada, pode ser isotérmica, só selada por causa do verão. E depois começaram então a surgir as situações mais complexas, que é pão de ló, verão, problemático, seca, perigoso, os ovos, etc.
Inverno, o pão de ló fica úmido, abate, tem uma série de condicionantes relativamente a transportes, portanto tem que ser muito controlado e muito, o tipo de transporte tem que ser mesmo muito miudinho, não é? Portanto, pegar na caixa devagarinho, deixá-la no cliente, portanto aquilo vira de cangalhas, deixa de ser um pão de ló, passa a ser um diospiro esborrachado e é basicamente isso. Portanto, bem, moral da história, isto foi há 8 anos atrás. Depois cheguei à conclusão que ninguém em Ovar conseguia produzir pão de ló para a quantidade de venda que eu tinha. Portanto, tive mesmo esse problema, até que surge uma situação que veio beneficiar o meu ponto de vista, que é a certificação do produto. E com a certificação do produto veio uma situação que foi a ultracongelação do pão de ló de Ovar, que se calhar para muitos que estão aqui, ou quase para todos, é uma novidade, mas o pão de ló já está a ser ultracongelado e já está a ser enviado para grande parte dos países no mundo, e eu estou a fazer isso já neste momento, portanto, a África, portanto, muitos países já estão a receber o nosso produto. Pronto, esta outra congelação veio, de facto, trazer aqui alguma vantagem sobre a comercialização. Portanto, estamos a falar de um produto que ele é produzido, ultra congelado, tem as mesmas características, portanto, isto não é uma tanga, portanto, isto é mesmo, faz parte da certificação, foi mais que avaliado, está mais que estudado, está mais que provado. Portanto, se calhar vocês não sabem, mas 99% do pão que comem numa grande superfície é ultracongelado, portanto, é assim que funciona exatamente e que vai o futuro continuar a ser. Portanto, com isto, a ultracongelação veio, de facto, levar-me aqui a pensar, ok, eu vou pedir aos produtores para me produzirem ao máximo, eu ultracongelo o produto e tenho sempre produto fresco para vender. Pronto, também cheguei à conclusão que também assim não funcionava, porque os produtores também estavam limitados depois a épocas festivas. Eu sempre que era Natal ou Páscoa ou um momento de mais festivo, eu tinha sempre falta de produto, que era quando eu também queria vender mais. Então, surge a de Louvar, portanto é uma empresa, após 7 anos eu tinha pausado o projeto, há 1 ano atrás volto a ficar desempregado, e de uma outra empresa que estava, e peguei no projeto que estava basicamente perdido. Portanto, isto foi uma ideia só de eu levar um dia um produto, um pão de ló para o Porto, e perceber que existe um mercado um mercado enorme, portanto, com um produto que normalmente não sai da região e que cada vez está mais limitado à região pelo facto de ser um produto certificado, IGP, Identificação Geográfica Protegida, que isso é fantástico para todos nós. E eu, neste momento, sou produtor de pão de ló em Ovar. Portanto, a primeira de Louvar nasce em Cortegaça e amanhã é a abertura, até curiosamente, da loja nova aqui em Ovar. Isto é uma história que com isto, portanto, o pão de ló veio depois, claro, levar-me a outros mundos a nível de padaria e pastelaria, que é o que eu neste momento estou a fazer. Portanto, isto com uma brincadeira, e neste momento somos 11 funcionários, vamos passar a ser 14 já na próxima semana. Isto é uma carga muito grande para uma empresa, para mim, portanto, que nem sabia praticamente ler nem escrever relativamente a uma gestão de uma empresa. E no fundo, com muito empenho e dedicação e acreditar num produto que eu acho que toda a gente aqui conhece, o pão de ló Louvar, não é? E toda a gente gosta. Toda a gente sabe que o erro não é o produto, pode haver muitos erros para a não venda, mas o produto de facto é uma coisa que está vendida por natureza e que toda a gente tem um carinho especial e que vai se tornando, portanto, um produto fora de Ovar já muito, muito importante.
Eu gostava de poder dizer muitas coisas, portanto, aqui isto tem uma série Eu, quando fui ter com estas pessoas, já veio na expectativa de pedir ajuda e tentar perceber o que é que eu poderia fazer, visto que eu estava no fundo de desemprego e não queria parar e não queria ficar em casa e tinha algum dinheiro que eu iria receber se ficasse em casa e tentar perceber o que é que eu poderia realmente fazer com este dinheiro, se podia evoluir, se podia a curto prazo fazer logo crescer uma empresa com a ideia que eu tinha. Neste momento estou a produzir, a fazer entregas e a ultra congelar produto. Portanto, eu neste momento também já ultra congelo e já faço a exportação para a Europa praticamente toda. E é assim que funciona. Portanto, nós estamos também em grandes superfícies. Só para dar uma ideia, portanto, em Ovar... Bem, eu não queria muito falar nisto. Em Ovar é produzido o pão de ló de uma forma tradicional, exatamente como o nosso é feito. Portanto, o pão de ló são 3 ingredientes: farinha, açúcar e ovos. Basicamente, quem quiser pôr uma pitadinha de sal... Tem algo que é aparentemente muito simples, não é? Algo que é aparentemente muito simples, ou que pode parecer à partida, o que o Nuno faz, resumidamente, ou começou a fazer, é comprar um produto e a vendê-lo. Mas depois falou aqui de um conjunto de questões que com certeza lhe foram surgindo pelo caminho, que é perceber que há certificações, que é perceber que há um conjunto de cuidados a ter no transporte de um produto, que há problemas no abastecimento e como é que eu vou suprir isso quando tenho uma encomenda maior do que aquilo que eu preciso. E uma escala, e a qualidade, exatamente. Pronto, ou seja, tudo aspectos para dizer que são dificuldades e depois a questão da inovação também está aqui, ou seja, perceber que a ultracongelação pode ajudar e que mais ninguém o faz, ou seja, não fiquem à espera da ideia do Facebook ou do Google ou não sei o quê. Nós temos ao nosso lado ideias e eu tenho, e a Cristina também, a felicidade de é muito inovador e muito economicamente desenvolvido, é competitivo, e a maior parte das histórias são histórias de superação, de dificuldade, mas de conseguir dar a volta, e é isso que é importante, mesmo em coisas que parecem simples, mas que têm dificuldades que vão surgindo. É preciso, como estava a dizer, saber observar a necessidade e tirar partido da oportunidade que surge. Não é? Força. Pronto, basicamente é isto. Relativamente à Louvar, portanto, é uma empresa que ainda está em crescimento, não é? Portanto, eu estou aqui a falar um bocado, a cantar de galo, mais ou menos, enquanto as coisas vão surgindo. Também estamos numa época que é importante para nós, que é a época do Natal e do Ano Novo, e depois vem uma série de situações importantes para a venda do produto. Mas realmente eu achava que na altura realmente que era um produto que era muito vendido em época festiva, mas também chega-se à conclusão que é um produto que está vendido por natureza tanto no verão, no inverno, na primavera, no outono, tanto com o turismo ou com os imigrantes que vêm, portanto, para onde foram e vêm visitar a terra natal. E no fundo isto parece assim uma coisa muito fácil, não é? Que ainda agora isto parece muito fácil, mas é tudo muito difícil. Eu próprio, quando quis chegar à produção de pão de ló, eu lutei muito e passei por uma fase muito complicada em conseguir perceber, mesmo a nível, uma coisa tão simples que é pegar num produto, colocá-lo num forno e conseguir tirar de lá um pão de ló Louvar. Portanto, uma coisa tão simples que é, ok, eu ponho no forno 30, 35 minutos. Pronto, isto tem muito... a parte mais importante do pão de ló Louvar, de facto, é a cozedura.
É um ponto muito difícil de encontrar, só com muita tentativa e com muito falhanço e com dezenas de milhares de ovos que eu basicamente destruí para conseguir chegar a um ponto que neste momento tenho o produto. Daí, eu agora também vou querer juntar-me aqui à Associação de Produtores de Pão de Ló Louvar, que ainda não é o caso, apesar de já ser um produto certificado e do meu produto já ser um produto certificado. A associação é uma entidade externa, portanto, neste momento estou a trabalhar nisso. Pronto, a minha história de vida é assim, parece fácil, mas houve aqui muitos anos de luta, há muitas dificuldades relativamente à produção ainda, mesmo comigo, portanto eu não tenho só o Pão de Ló, eu tenho uma série de produtos que depois também trabalho, os panetones, os bolo rei, sei lá, por aí fora, uma série de... e o próprio pão. E no fundo, esta história é uma história que às vezes tem muita piada e que eu digo que isto foi mesmo realmente uma brincadeira, portanto, eu não me esqueço propriamente de quando ia com as embalagens de Pão de Ló, porque eu inicialmente, antes de comprar uma carrinha, eu fazia entregas, portanto, 4 ou 5 vezes por dia de comboio, portanto, eu não tinha carro, eu ia de comboio, vinha ao bar buscar, portanto, carregado de Pão de Ló, descia a calçada, saía ali em General Torres, em Vila Nova de Gaia, e começava a descer e a fazer as entregas, portanto, isto não tem muitos anos, e era assim que era feito e que eu ganhava o meu dinheiro. E posso dizer que realmente era uma altura que se vendia muito e que se vende, e que ainda se vende, mas não da mesma forma, talvez, agora neste momento e nesta fase que estamos, e daí é preciso também alguma calma para, sempre que houver uma ideia, tentar defini-la bem. Eu posso dizer que eu propriamente, quando iniciei o meu projeto, eu não fazia a mínima ideia o que é que iria surgir ou o que é que não iria surgir. Portanto, aliás, eu no dia que levei os pães de Ló para levar para o restaurante e decidi, no comboio vinha a pensar nisso, decidi, olha, vou deixar um em cada restaurante e vou ver o que é que isto vai dar. Portanto, aquele negócio surgiu em 1 minuto ou 2, portanto, foi assim que funcionou. E até hoje, portanto, estamos a falar de uma coisa que aconteceu há uns anos atrás, que eu larguei e que neste momento voltei a acreditar, porque neste momento eu estou com a minha produção, já estou numa fase diferente da vida e já não estou dependente propriamente de outros e já estou a fazer o meu caminho e já estou a seguir a minha estrada e o que eu fixei. Portanto, sempre quiserem Pão de Ló já sabem. Relativamente à vossa visão e ao que vocês possam fazer, a única coisa que eu vos posso dizer é sigam sempre os vossos sonhos, os vossos instintos e sempre com muita vontade, que isso é que é o importante. Muito obrigado, Nuno. Não sei se... Podem bater palmas, acho que... Só realçar aqui, porque há bocadinho eu vim a contar à minha colega Cristina que temos passado por escolas complicadas e fico sempre muito contente, porque eu também tenho filhos, de ver plateias interessadas ou pelo menos que não incomodem e não afetem e que tenham respeito por quem está a falar. E parabéns que têm aqui um grupo, mesmo aqueles que podem não estar tão atentos, pode não ser do interesse, mas pelo menos sabem comportar-se e realço isso. Parabéns à escola e aos pais destes miúdos. Agora, antes de vos convidar para um coffee break, como nós chamamos, mas na prática é um lanche que vocês podem dispor, está... Hã? Não. Eu estou a dizer antes de irmos ao lanche, calma. Ainda temos aqui 5 minutinhos para quem quiser colocar questões sobre o projeto a mim ou à Cristina ou sobre o percurso que o Nuno Basta acabou de partilhar connosco, sobre as dificuldades deles. Estejam à vontade, não sei se alguém tem dúvidas. Fomos esclarecedores, é? Ou estão todos cheios de fome? Bem, muito obrigado novamente à escola e, como disse o Nuno, sigam os vossos.
Já sabe, a partir de amanhã vão à Rua Elias Garcia, ao lado da Câmara Municipal, para comer o melhor pão de ló aqui do Ovar, está bem? E falam aqui com o Nuno. Obrigada.